Diga amém. Então hoje eu quero compartilhar porque o nosso desafio é deixar de viver pela lei. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o Velho Testamento então você vai ignorar. Não, não é isso. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o Velho Testamento não é palavra de Deus, é palavra de Deus, é de Deus para mim e para você. Mas nós precisamos entender que há outra mensagem agora que nós precisamos viver. Um tempo foi mudado, a dispensação ela foi mudada. Então o meu desafio e o seu é deixar de viver pela lei e viver pela graça. Quantos creem nisso? Diga amém. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala: decida parar de viver pela lei e viva pela graça. Por quê, pastor? Porque se nós formos olhar de acordo com a palavra, esse é o mover atual de Deus para nós. Esse é o mover de Deus para os nossos dias. E para isso, é claro, nós precisamos entender e saber diferenciar o que é lei e o que é graça. Lei sempre é um favor merecido. Sempre viver pela lei é você viver de acordo com aquilo que você fez. Então, se você fez, você vai ser abençoado, você vai ser recompensado. Se você fez, você vai receber bênção. Se você fez, Deus está em paz com você. Se você fez a tarefa de casa, Deus te aceita. Isso é lei, por quê? Porque é favor merecido, é por mérito seu. Mas a graça é um favor imerecido. Graça, na verdade, é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem não merece nada. Eu não sei quanto a você, mas eu não mereço nada. Eu não sei quanto a você, mas eu não merecia nada de Deus. E Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Então, quando eu decido viver pela lei, isso é muito sutil. Saiba de algo, você nunca... Ainda que nós buscamos, mas sempre nós vamos ser tendenciosos a viver pela lei. Sempre nós vamos querer fazer algo. Por quê? Porque sempre o homem está em busca de glória. Sempre o homem está querendo fazer para ser visto. Então lei é você buscar algo pelo seu esforço próprio. É você buscar algo de Deus com aquilo que você é capaz de fazer. Então é você fazer a campanha porque você acredita que fazer a campanha pagando o preço, você vai ser abençoado. Por que você foi abençoado? Porque você pagou o preço. Graça é você receber como um dom. Graça é você receber um presente. Graça é você ser justo, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que você creu. Você creu que em Cristo você foi justificado. Lei é sempre você achar que Deus está em demanda com você, porque você não fez o suficiente, porque você não cumpriu os quesitos de Deus. E aí você sempre acha que Deus não está pronto para te abençoar, para te favorecer. Mas por outro lado, graça é você desfrutar sempre da provisão divina, porque a provisão dele não depende da sua bondade, mas da bondade dele, não do seu esforço, mas da obra que Cristo realizou na cruz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por isso eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Peça ao Espírito Santo para te dar olhos abertos, para nos fazer enxergar aquilo que Deus deseja nos ensinar. Pai, ó Deus, nós estamos aqui porque queremos mais da tua palavra. Queremos, ó Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, leva-nos, ó Deus, a compreender, dá-nos olhos abertos, ó Deus, para enxergar, ó Deus, esse mover do Senhor, Deus, essa verdade que é atual para os nossos dias, para o nosso tempo. Pai, livra-nos, ó Deus, de vivermos pela lei, livra-nos, ó Deus, de vivermos pelo nosso esforço, mas que possamos, ó Deus, viver com base na graça, com base na obra consumada, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Então, sempre a lei vai te fazer consciente de si mesmo, porque sempre você vai lembrar: eu ganhei porque eu fiz. Eu sempre gosto desse exemplo. É aquele irmão que troca de carro, compra uma casa, você vai conversar com ele e fala: rapaz, mas que bênção, como é que você comprou essa casa, como é que você comprou esse carro? Ele vira e fala: eu paguei o preço, foi jejum e oração, eu fui para o monte, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, ele não fala nada do que Deus fez, ele fala apenas o preço que ele pagou. Isso é viver pela lei, e a lei sempre faz você consciente de si, mas a graça não.
A graça te faz consciente de Cristo. As pessoas perguntam, como é que você foi promovido? Rapaz, eu não sei, nem te falar. Tinha muitos melhores do que eu. Mas Deus me colocou aqui. Você não tem glória nisso. Você não tem honra nisso. A glória e a honra é toda do Senhor. E é isso que a Bíblia diz, toda honra, toda glória vai ser dada para Ele. Por isso, se toda honra e toda glória é para Ele, todo trabalho tem que ser dEle. Todo trabalho tem que ser entregue para Ele. A lei sempre vai desafiar você a fazer. Claro, presta atenção, não estou dizendo que o fazer não é importante. Não estou dizendo que o fazer coisas não é importante. Claro que é, mas o fazer não é a base. O fazer não é o início. O problema é o seguinte: quando eu vivo com base na lei, eu preciso fazer para ser. Então, por que você vem para a igreja? Porque se você não vier para a igreja, você vai para o inferno. Então eu estou indo na igreja para me tornar um filho de Deus, para me tornar uma pessoa que vai alcançar algo. Então eu estou fazendo para merecer, eu estou fazendo para me tornar. Então a lei sempre vai desafiar você a fazer. Por que você oferta? Você oferta porque você quer prosperar, você quer ser próspero. Pastor, e na graça? Não, na graça não. Na graça o fazer é consequência daquilo que você se tornou. Você faz não é porque você é próspero, você faz porque a Bíblia diz que nós já fomos enriquecidos em tudo em Cristo Jesus. Então eu dou é porque eu já tenho. Na graça você não faz não é para se tornar filho, você faz porque você já é filho. Então há uma diferença, a lei é fazer para ser. Na graça não, na graça você faz porque você já é. Você vive de acordo com a sua natureza. E se nós formos olhar, essa é a presente verdade. Queria ler com você um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Em falar a alegria do Senhor é minha força. Semana que vem as crianças já vão estar, nós acabamos de organizar lá em cima. Está faltando o pedreiro só rejuntar a escada. Então semana que vem o culto vai ser em cima. E eu não sei como é que vai ser embaixo, mas as irmãs sabem. Então, semana que vem o seu filho já vai chegar no culto e já ir direto lá para os kids. E vai ser uma bênção. Não terminamos tudo lá em cima, falta nós revestirmos o prédio, ou a parte. Nós vamos fazer um revestimento de madeira nas paredes todas dos kids, para também limitar a acústica do nosso prédio. Amém? Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos, sempre acerca destas coisas. Quais coisas Pedro está dizendo aqui? Vai lá para o versículo 1 do capítulo para mim, por favor. Pode pôr isso. Irmão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, versículo 2. Deixa eu só ver aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Ou seja, como que nós recebemos as coisas? Você pagou o preço ou foi de graça? Foi doada. Então Pedro está dizendo, olha, pelo seu divino poder nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas. Todas as coisas que conduzem à vida de piedade pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e verdade. Então aqui é o contexto, só até aí, volta lá para o 12. Então Pedro está dizendo o quê? Pedro está falando a respeito da graça. Pedro está falando, olha, eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês aquilo que Cristo fez, aquilo que pelo divino poder de Deus, nós fomos alcançados pela justiça de Cristo. E por causa dessa justiça que foi derramada sobre a sua vida, você recebeu tudo, de uma maneira graciosa, foram doadas todas as coisas. E aí no versículo 12, olha o que Pedro diz, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre,
acerca destas coisas. Quais coisas? O que Pedro estava acabando de dizer. Ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você precisa estar confirmado, arraigado na presente verdade. Pastor, o que é essa presente verdade? O que Pedro está querendo dizer aqui? Primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte, é que se você for pegar a Bíblia como um todo, você vai pegar períodos, aonde em cada dispensação, os jovens fazem silêncio para mim, por favor. Em cada dispensação, há uma verdade atual. Em cada momento, Deus pega uma verdade, e aquela verdade é trabalhada, para aquele tempo, para aquela dispensação. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pastor, como assim? Explica melhor. Então eu vou te dar um exemplo. Quando Deus cria Adão e Eva e coloca eles no jardim, qual que era a presente verdade para aquele tempo? Qual que era a verdade atual? Abra aí em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2,16. O Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então aqui Deus dá uma direção, Deus dá uma verdade para ser vivida naquele tempo. Quantos estão entendendo? Então vamos imaginar algo aqui. Deus virou e falou, vocês podem comer de tudo, mas tem uma árvore aqui que vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer dela, vocês vão morrer. No dia que vocês comer dela, vocês vão ter problema. Agora imagina algo, se Adão e Eva nunca tivessem comido dessa árvore. Imagina o seguinte, nós estamos aqui em 2020, 20 o que, irmãos? 25. Adão e Eva não comeram do fruto. Qual que seria a verdade para nós hoje? Não coma da árvore. Eu estaria pregando aqui hoje? Deixa eu te falar o seguinte, se você comer dessa árvore, você vai ter problema, você não pode comer do fruto dessa árvore. Porque se você comer dessa árvore, você vai ter grandes problemas. Quais seriam os temas dos seminários, das conferências? Não coma da árvore, do fruto. Não coma do fruto da árvore, essa árvore vai te dar problema. Por quê? Porque ela seria a presente verdade. Infelizmente isso não aconteceu, você sabe da história, Adão caiu com Eva, comeram e aí foi feita a bagunça, entrou morte, destruição, miséria, envelhecimento e morte. Mas a presente verdade daquela época era qual? Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a verdade atual. Atual até o dia que eles comeram. Depois que eles comeram, você sabe, a primeira profecia a respeito do Messias está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Projeta para mim Gênesis 3, 15. Olha o que a Bíblia diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus libera uma profecia, que a semente viria da mulher, e aquele que viria da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Presta atenção, você sabe disso. A mulher não tem semente, a semente, o sêmen vem do homem. O sêmen vem do homem. Então isso aponta para quê? Que o Messias iria nascer de uma virgem. Então isso aqui foi dada a primeira profecia. Passaram séculos, passaram anos. Chegou no tempo de Moisés. Chegou no momento onde Moisés estava com o povo de Deus no deserto, saiu do Egito, estava indo em direção a Canaã. E acontece um episódio, eu quero ler com vocês, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 8. Aliás, pode ser a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu abrir aqui que eu acho melhor acompanhar por aqui. Êxodo. Olha o que a Bíblia diz. No terceiro dia,
no terceiro mês, a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel de frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação. Está lembrado disso? Aonde que está escrito isso? Lá no Novo Testamento? Que nós somos reinos e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual que era o projeto para o povo? Era o mesmo de hoje. A proposta que Deus fez foi a mesma que o Senhor nos faz hoje. Nós somos nação santa, reinos de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. Sumiu? Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Moisés falou tudo. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Esse foi o problema. Aqui Deus falou: olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. E o povo falou: tá certo, nós vamos cumprir tudo. Nós vamos obedecer tintim por tintim. Nós vamos fazer tudo que o Senhor mandou falar, tudo que o Senhor mandou fazer. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Você vai perceber algo: daqui para frente Deus mudou a maneira de lidar com Israel. Até aqui, Deus nunca havia proibido eles de você chegar diante do Senhor, não tinha, mas a partir daqui mudou a maneira de Deus tratar o povo. Vai para o versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que todo o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor os limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer. Todo aquele que tocar o monte vai morrer. Versículo 13. Mão nenhuma tocará nestes, mas será apedrejado ou flechado qualquer animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O que Deus falou aqui agora? Mudei. Mas por que Deus mudou? Por causa da arrogância do povo. O que o povo falou? Tudo que o Senhor falou, prontamente nós vamos fazer. Deixa eu te dizer algo, até ali, eles estavam conseguindo fazer o que Deus mandava? Não estava nada, estava uma bagunça só. E presta atenção, aqui a lei não tinha sido dada. Aqui, passado um tempinho, Deus entrega os 10 mandamentos. E aí então, o que acontece? A lei e os 10 mandamentos passam a ser uma verdade atual. Então, quando Deus entrega para Moisés os mandamentos, naquele momento que a lei é dada, ela se torna uma verdade atual. Ela se torna a presente verdade naqueles dias. Então, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma verdade? Não, não era. Estava na palavra de Deus, é de Deus, mas era a presente verdade? Não.
Qual que era a presente verdade? Os mandamentos. Os mandamentos. E aí você vai perceber que mais ou menos durante 1500 anos, 1500 anos, os profetas pregavam a respeito de quê? Da lei. Eles falavam acerca do problema de ignorar a lei, do problema de quebrar a lei. Eles anunciavam todas as maldições que isso traria na vida daqueles que quebrassem a lei. Por quê? Porque era a presente verdade. A presente verdade. Mas aí o que acontece? Cristo vem. E aí quando Cristo vem, muda-se a dispensação. Muda-se a dispensação. A Bíblia diz que a graça, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Então depois, a lei foi dada por Moisés, depois de mais ou menos 1500 anos, Cristo veio trazer a graça. Cristo veio iniciar um novo tempo. Cristo veio iniciar um novo momento. E qual que é o problema? O problema é que ainda hoje, o que se é pregado dentro de muitas igrejas? É o problema que a lei traz na vida do homem. É o problema que quebrar a lei vai trazer na sua vida. É a consequência que o quebrar a lei vai trazer sobre a vida dos seus filhos. São as maldições que vão percorrer sobre os seus dias, se você é alguém que quebra a lei, se você é alguém que desobedece. Mas essa é a verdade atual? Não é. Essa não é a presente verdade. A presente verdade é a justificação pela fé. A presente verdade é que tudo já foi nos doada por Cristo Jesus, é o que Pedro diz. Agora, é claro que esse novo tempo, essa nova aliança, ela é a presente verdade. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Eu acho impressionante a Bíblia. Deixa eu te dizer algo, pastor, o senhor entende isso aí? Não. Porque a Bíblia fala que a lei é o quê? Perfeita. Fala ou não fala? Mas Deus achou uma falha naquilo que é perfeito. Depois os teólogos me ensinam a responder isso, porque eu nem quero responder, eu apenas creio. Se a Bíblia está dizendo que Deus achou, Deus achou. Pastor, qual que o senhor acha que é a falha? Tem suposições. Acho que o defeito é que homem nenhum iria ser capaz de se aproximar de Deus. Essa era a falha. E Deus queria o homem próximo, Deus queria unir-se a ele. Então Deus viu que tinha uma falha. Então Deus resolve realizar uma segunda aliança. Deus resolve realizar uma segunda aliança. Então o texto diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aqui é uma citação do Velho Testamento. Isso aqui é uma citação, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Pastor, por que eles não continuaram na aliança? Porque eles não cumpriam a lei, porque é impossível cumprir a lei, e porque eles não cumpriam a lei, eles não estavam debaixo da aliança, a aliança era quebrada. A aliança era quebrada, porque eles não continuaram na minha aliança, e eu não os atentei para eles, diz o Senhor. Agora aqui o Senhor, ele vem falando sobre a nova aliança que ele iria firmar, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora presta atenção aqui, porque isso aqui é algo chocante. Isso aqui você vai perceber que é algo somente ligado a Deus. É só algo que Deus faz. Então aí ele começa dizendo,
na sua mente imprimirei as minhas leis. Ou seja, o que ele estava falando? Olha, você não vai ter que cumprir lei, eu vou colocar elas no seu coração. Você não vai ter que buscar amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Não, não, não. Eu vou colocar amor no seu coração por mim. Qual que é a obra do homem aqui? Nenhuma, é obra de Deus. É obra de Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor fala é o seguinte: olha, eu vou colocar na sua mente as minhas leis, e sobre o seu coração as escrevereis. Imagina algo. Esses dias eu fui na casa de uma tia minha, e tinha arroz com suã e gueroba, ou guariroba, do jeito que você achar melhor. Eu amo. E meu filho gosta muito de arroz com suã, mas a hora que ele comeu o pedaço de gueroba, o que ele falou? Aí ele falou, tá ruim. Eu falei, não, moço, come. Ele falou, não, não quero não. É mais ou menos assim. Seu filho não come quiabo, jiló, espinafre, mas de alguma maneira você tem o poder de colocar um desejo no coração dele para comer quiabo, jiló, e o quiabo ainda babando. Aí um belo dia você faz um almoço e ele fala, mãe, eu estou doido para comer um quiabo babando com jiló e gueroba e abóbora cabuchá. Você está rindo, né? Imagina se você tivesse esse poder de fazer isso na vida do seu filho. Ele não vai querer mais Coca-Cola, só suco de couve-flor com abacaxi e limão. Imagina se você tivesse esse poder de fazer o seu filho comer essas coisas saudáveis. É possível isso? Não, mas Deus pode. Então eu e você, nós somos esses, nós gostamos só de porcaria. Nós gostávamos só de porcaria, só coisas desagradáveis e detestáveis a Deus. Mas Deus fala o seguinte: vai vir uma aliança, e nessa aliança eu vou colocar na sua mente, não é a sua vontade, não é aquilo que você gosta, é aquilo que eu amo. E no seu coração eu vou escrever cada uma delas. E aí você não vai fazer, não é por obrigação. Você vai fazer porque você se tornou apaixonado por isso. Você não vai servir, não é porque é obrigação, eu vou para a igreja, porque se eu não for a maldição vai me pegar. Não, não, não. Você vai vir porque Deus colocou um desejo no seu coração. Isso é obra de Deus ou é obra do homem? É de Deus. De Deus. Mas muitas vezes o problema é esse, é que nós ainda estamos vivendo nessa nova aliança, mas com a mentalidade da velha. Com a mentalidade da velha, e aí você acha que é você que tem que se tornar. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Já viu aqueles corozão que viram uma borboleta? Então lá em casa tem um pé de coqueiro, de repente um dia deu uma invasão desses negócios. Acho que tinha milhares, porque você andava lá à noite eles mastigando. E de repente, você acha que eles se esforçam? Vou virar uma borboleta. É natural. É natural. Um bicho feio, nojento, asqueroso, se torna agora numa borboleta linda. Um bicho que andava rastejando sobre todo qualquer tipo de imundícia, agora só vai em lugares altos. O que ela tem a ver com isso? Nada. Apenas houve uma mudança, mas não foi uma mudança dela em si, não. Deixa eu te dizer algo, o evangelho na graça é isso. É você entender que Deus vai colocar e mudar gostos no seu coração. Não é por você, não é por força e nem por violência, mas é pelo poder de Deus, diz o Senhor. E aí, mas nós não cremos nisso. Por que nós não cremos? Porque nós estamos aprendendo, nós estamos acostumados a ouvir pastores pregando lei na sua cabeça. Mas a presente verdade, a atual verdade é essa. Na sua mente, no seu coração, eu vou escrever a minha vontade. E aí ele continua dizendo: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é uma afirmação poderosa, porque quando você sabe que você tem um Deus a seu favor, presta atenção,
as pessoas não têm dúvida que Deus é poderoso. Então tem um texto que eu amo muito, né? Que é Efésios capítulo 3, versículo 20, que a Bíblia diz: ora, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Todo crente conhece isso e sabe, tem certeza. Tem alguém aqui que duvida que Deus é poderoso? Não, você sabe que Deus é poderoso. Qual que é o problema? Você tem dúvida se Ele quer. Ah, pastor, mas será mesmo que Deus quer me abençoar? Ah, pastor, será mesmo que Deus quer realmente mudar a minha família? Pastor, o senhor não conhece meu pai, minha mãe, o senhor não conhece minha vida, pastor, porque, eu acho que Deus já perdeu a paciência. Então a dúvida não é se Deus é poderoso ou se Deus pode fazer. A dúvida é o seguinte: será que Deus quer fazer? Mas aí na nova aliança, o que a Bíblia diz? Eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Uau, isso é poderoso, porque você saber que você tem um Deus é uma afirmação muito forte, porque quando você tiver alguma necessidade, você pode pedir para Ele que Ele vai te socorrer, porque não está dependendo de você. Não, se você for obediente, cumprir tudo, aí sim eu vou ser o teu Deus. Não, Ele escolheu você, Ele olhou para você e falou: você é meu, eu vou cuidar de você, eu vou ser o seu Deus, e você vai ser meu. A Bíblia fala que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Isso é poderoso. Para o diabo tocar em você, vai ter que tocar no olho de Deus. Isso é graça, isso é nova aliança. Você tem certeza que você tem um Deus que é por você? Você tem certeza que você tem um Deus que está lutando as suas lutas, está lutando as suas batalhas e vai te entregar a vitória nas suas mãos? Isso é o que a Bíblia diz. Nós temos um Deus. E outra coisa, apesar de, ainda que nós temos um Deus, nós somos dele. Nós somos dele, ele é nosso e nós somos dele. Isso é poderoso, você precisa ter clareza, entendimento disso. Então você não tem que ter dúvida mais quando você se levantar: será que Deus é por mim? Não, Deus já decidiu, eu sou por você. E se Deus é por você, quem será contra ti? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Projeta esse texto aí para mim, Romanos capítulo 8, versículo 32. Eu amo esse texto. Volta ele um pouquinho. 30, isso, pode ser o 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está reafirmando? Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala: você tem um Deus por você. Agora nós precisamos crer nisso. Agora olha essa afirmação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo aqui explica o que ele está querendo dizer. Como assim, pastor? Como é que Deus vai ser por mim? Quem vai ser contra mim? Como é que é isso? Explica aí. Olha o versículo 32. Aquele que escolheu não poupar Jesus Cristo. Ele já decidiu, falou: vai morrer por você, vai se entregar por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai apontar o dedo para você? Que demônio vai falar que você é um crente miserável, sem vergonha? É Deus quem te justifica. Você não é justificado, não é por homens não, você é justificado por Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus. Versículo 34. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai te condenar? Cristo está à destra de Deus falando: foi justificado, foi perdoado, foi lavado, o nome dele está no livro da vida, se tornou filho de Deus porque creu em mim. Essa é a nova aliança. Nós temos um Deus, mas nós também somos povo dele. Nós temos um Deus, mas nós também somos dele. Somos dele. E isso é poderoso.
Isso é poderoso, e o texto continua dizendo, volta lá para Hebreus capítulo 8, acho que versículo 10. E não ensinará, não, isso, pode passar, isso. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso é poderoso. Deixa eu te dizer algo. Sabe por que eu não preciso ficar falando o que é certo e o que é errado aqui para você? Porque tem um Deus dentro de você, e quando você erra, Ele fala com você, fala, meu filho, você não nasceu para isso, você não nasceu para isso, essa não é a vida que eu escolhi para você. Cabe a você querer mudar de vida ou não, cabe a você querer avançar ou não, cabe a você querer viver aquilo que Deus quer ou não. Por isso que eu não preciso ficar falando aqui o que é pecado, não mente não, o que é pecado, desagrada a Deus, não rouba não faz isso, não prostitui, não, para com isso. A Bíblia fala, todos me conhecerão. Você conhece o Senhor, você é do Senhor, você é filho de Deus. O conhecimento hoje é intuitivo, por quê? Porque Deus habita em você, Deus Ele mora em você, Ele reside em você, Ele está em você para quê? Para te conduzir. Hoje você pode ter comunhão com Deus. Então, isso é muito ruim, porque tem pessoas que esperam domingo para ter comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com Deus todos os dias na sua casa, no seu carro indo trabalhar, no seu trabalho. Você pode falar mesmo, nem sair com palavras na sua boca, mas dentro de você, você pode perceber a doce presença fluindo em você, porque Ele habita em você. Você é casa de Deus, você é morada de Deus, você conhece o Senhor. Nós temos comunhão com Deus, fomos amalgamados ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sou novo convertido. Não, ele está dizendo o seguinte, não importa se é velho, se é novo, se é criança, se é jovem, todos me conhecerão, todos me conhecerão, porque essa é a nova aliança, essa é a nova aliança, e nós vivemos por meio dela, nós vivemos por meio dela. Você conhece o Senhor, você sabe o que é de Deus e o que não é, você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Infelizmente, muitos decidem viver a não vontade de Deus, mas você sabe, você conhece o Senhor, você teve uma experiência com Ele, isso que nos qualifica para termos essa comunhão. Então nós precisamos entender, não interessa o seu grau de estudo, não interessa a sua condição, todos podem conhecer a Deus. E é tão interessante porque esse conhecer a Deus, praticamente, a Bíblia diz que é a vida eterna, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Uau! Para você perceber o tamanho de Deus. Mas esse Deus que é grandão, como nós estávamos ouvindo aí agorinha, Ele habita dentro de você. Ele resolveu morar dentro de você, e Ele não vai mudar de casa. Não vai mudar de casa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí o texto continua dizendo, versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu tenho falado isso há mais de um mês, todos os domingos eu tenho citado esse versículo. Hoje eu procurei destrinchar esse texto para você, porque são as cláusulas da nova aliança. Da mesma maneira que a velha aliança tem os mandamentos, as cláusulas que precisam ser observadas, aqui também tem as cláusulas da nova aliança. As cláusulas da nova aliança. Então a primeira é o quê? O Senhor vai colocar na sua mente e no seu coração a vontade dEle. Não é por força e nem por poder, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Deus vai colocar. Você vai acordar e aquilo que você fazia, você não vai querer fazer mais. E aí por causa disso, às vezes você vai terminar relacionamentos, por causa disso você vai deixar de ser amigo do fulano e do beltrano. O que aconteceu? Não, apenas parei. Deus falou comigo. Isso é importante. Quando Deus fala com você, acabou. Homem não precisa falar. Quando Deus fala, homem não precisa exortar.
Por quê? Porque Deus fala com você. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus vai falar com você nesses dias. Deus está falando conosco todos os dias, e você vai perceber que coisas vão acontecer, vão começar a mudar, gostos que você tinha, você vai começar a perder, vai começar a desgostar de tantas coisas, porque, foi o irmão que falou, alguém pegou no pé, não, eu entendi, Deus colocou no meu coração, e sabe o que é bom? Quando alguém te exorta, às vezes, nós nos tornamos igual, já viu o cachorro, que é domesticado? Ele até aguenta ficar um pouquinho sem latir. Eu acho um absurdo. Sabe qual que é o maior absurdo? É você mandar um cachorro parar de latir. Cala a boca, cachorro! A natureza dele é latir. Mas por algum tempo ele até consegue ficar sem fazer uau, uau, uau. Só por um tempo. Porque logo, logo a natureza dele vai pulsar mais alto. E aquilo que ensinou, não corra atrás do gato. Ele vai chegar lá com um gato na boca. Não mate o passarinho, ele vai chegar lá só com a cabeça na boca, porque é a natureza dele. Mas a sua natureza foi mudada. A sua natureza foi transformada. Hoje Deus habita em você. Então presta atenção, você não vai andar pelas carniças da vida. Não é isso que acontece com o cachorro? Cachorro, quando foge, ele vai procurar o quê? Carniça. E quando ele encontra uma, ele se esbalda. A hora que ele chega lá na rua da sua casa, você fala: meu Deus do céu, acabei de dar banho nesse miserável agora. Faz parte da natureza, mas a sua natureza é de ovelha. Você vai procurar ser limpo, não porque tem um mandamento, não caia na lama, não. Você entendeu, eu sou filho de Deus, pareço com meu pai. E Ele vai colocar, está colocando no seu coração, na sua mente, as leis dEle. As leis dele, quantos estão me entendendo? Diga amém. Essa é a vontade do Senhor, esse é o critério do Senhor, esse é o critério. E aí por fim o Senhor fala o quê? Olha, para com as suas iniquidades eu vou usar de misericórdia, dos seus pecados jamais vou me lembrar. Presta atenção aqui, essa última parte é o que torna todas as outras que eu falei possíveis. Por que Deus habita em você? Porque você foi lavado pelo sangue, seu pecado foi perdoado e foi apagado. Apagado. Se há lembrança, Deus não pode estar em paz com você. Se Deus se lembra do seu pecado, Ele não pode ter paz com você não. Tem que ter juízo, tem que ter condenação. Se Deus lembra do meu erro, eu não vou ter paz com Deus, eu não vou ser ouvido por Deus. Por que então que eu posso ser ouvido? Por que eu posso ter paz com Deus? Porque não há lembrança. Por que não há lembrança? Porque você foi completamente perdoado. Porque você foi completamente perdoado. Enquanto Deus lembra, Deus julga. Enquanto Deus lembra, Deus julga. Agora quando não há lembrança mais, você está livre. Eu às vezes sou assim. Coloco um castigo, eu esqueço. Minha mulher lembra mais. E aí meus filhos às vezes estão falando: pode fazer, pai? Eu falei: pode. Esqueci que há 2 dias atrás eu tinha proibido. Tinha deixado de castigo. Aí minha mulher desce e fala: mas por que minha gente, isso aqui mesmo? Meu pai deixou. Sobra para mim ainda. Eu falei: nem lembrava disso. Deus não se lembra do seu erro. Deus não se lembra da sua falha. Porque elas foram perdoadas pelo sangue de Jesus. Porque elas foram lavadas pelo sangue de Jesus. Pastor, tá bom, essa nova aliança aqui, Deus fez, aqui tudo você vai perceber que é Deus fazendo. Tá bom, pastor, qual que é a minha parte? Qual que é a parte que me cabe? O que eu preciso fazer? Você já percebeu que esse é o problema? Nossa, sempre você está querendo fazer algo. Sempre você está querendo realizar algo. Não, você não precisa fazer nada. Você precisa apenas crer. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz, que uma vez que você se tornou justo, quantos foram justos aqui pelo sangue de Jesus? O justo viverá pelo fazer, é isso? Não, o justo vai viver pelo crer, pela fé. Você vai viver não é porque você faz, você vai viver porque você crê. E aí porque você creu, você se tornou.
e porque você se tornou, é natural que você faça. Então o justo ele vive pela fé. Pastor, então eu não preciso fazer nada para ser perdoado. Não, Cristo já fez por você. Você precisa apenas crer. Você precisa apenas crer. Pastor, por que então que muitas pessoas não conseguem crer que a lei de Deus já foi escrita no nosso coração? Tá bom, pastor, eu sei que está na Bíblia, mas eu não acredito. Por que muitas pessoas não conseguem crer que Deus é o Deus deles, que Deus está no meio da necessidade daquela pessoa, daquele momento que você está passando por um problema, por uma situação, Deus quer suprir essa necessidade? Por que, pastor, que Deus, por que nós não cremos nisso? Simplesmente porque nós não cremos que Deus se esqueceu dos seus pecados. Sabe por que você não consegue crer em todo o tempo que Deus quer te abençoar? Porque você tem mais lembrança de pecado do que lembrança de perdão. Vou te dar um exemplo. Durante o dia, você lembra mais dos erros que você comete? Ou você lembra mais do perdão que foi derramado sobre a sua vida? Não precisa responder não. O problema nosso é que nós não temos consciência de perdão. Nós temos mais consciência de pecado. De pecado. E se eu tenho consciência de pecado, infelizmente eu vou viver cheio de condenação. Eu vou viver cheio de acusação. Eu vou viver acreditando que o meu pecado sempre está diante de Deus. E aí, se o meu pecado está diante de Deus, Deus não pode me abençoar, meu irmão. Se Deus, presta atenção nisso, se Deus está vendo o seu pecado, esquece bênção. Se Deus está vendo o seu pecado, esquece vitória. O que vai vir é maldição, é condenação, é diabo na sua muleira. Por quê? Porque se Deus está vendo o meu erro, eu não posso ser abençoado. Por que nós não somos mais abençoados? Porque nós não cremos. Nós sempre acreditamos que o meu pecado está diante de Deus. Você vai ter que responder diante de Deus pelos seus pecados. Não, vou não, porque Cristo já respondeu por cada um deles. Nós vamos estar diante de Cristo, nós vamos ser julgados, mas eu não vou ser julgado, não é pelo meu pecado, eu vou ser julgado pelas obras. Eu não vou ser julgado para condenação, eu vou ser julgado para reino, é diferente. Provavelmente eu vou começar a falar sobre isso, porque você precisa entender que todos os seus pecados foram perdoados, mas muitas vezes o problema é esse, nós vivemos com expectativa de juízo. Como assim? Você nunca tem uma expectativa da bênção. Eu acho que eu já dei esse exemplo umas 300 vezes. Não é um exemplo, é uma verdade. O Gilmar, ele tinha um supermercado, o Wellington lembra disso. Isso aí já tem muitos anos, acho que tem uns 7 anos. E eu fui lá fazer uma visita e tinha um irmãozinho lá, irmãozinho crente, sabe aqueles irmãos crentes mesmo? E aí o Gilmar falou: ô fulano, esse aqui é o meu pastor lá da igreja e tal. Ele: ô, prazer pastor, como é que tá? Eu falei: tô bem demais, e você, como é que você tá? Você tá bem? Ele falou: pastor, tá bom demais as coisas, mas eu já tô com o olho aberto, porque quando o negócio tá bom, logo Deus vem puxar nosso tapete para nos testar. Eu falei: ai, vontade de falecer, porque isso é o que o povo pensa, que Deus ele não consegue se alegrar com a bênção de Deus na sua vida, que Deus ele fica lá no céu falando: rapaz, o que eu vou fazer para atazanar o Lindenberg? A vida dele está muito boa, vou ter que arrumar um problema para ele. Às vezes nós temos essa mentalidade acerca de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus ele quer que você possa ter o fim que você deseja. Deus ele se alegra com a sua prosperidade, a Bíblia diz. Agora, Deus se alegra com o seu sucesso, Deus se alegra com a sua família abençoada, com seus filhos abençoados, com o seu trabalho abençoado, com a sua vida pessoal, ministerial abençoada. Vê lá se Deus está pensando a achar um pecadinho na sua vida para punir você. Mas essa é a mentalidade de muitos. Muitas vezes nós cremos dessa maneira. Por quê? Porque não cremos
que fomos plenamente perdoados. E às vezes você achava que falar de perdão era coisa simples, até hoje você não compreendeu. Pastor, falar de perdão é para novo convertido, não, é para crente velho. Porque falar para novo convertido é simples. Simples. Você falar para alguém que converteu agora, que ele é perdoado, ixi, ele não vai ter dúvida, certeza. Mas fala para um crente que tem 15 anos de carreira, que ele é perdoado, para ver os nó que vai dar na cabeça dele. Por quê? Porque nós fomos ensinados com base na verdade que não é a verdade atual. Mas agora você precisa resetar seu HD e aprender a presente verdade. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: reseta o HD. Nós precisamos. Na verdade, sabe o que eu estou fazendo aqui nesse um mês que nós estamos pregando sobre isso? Eu estou desconstruindo o que foi construído durante anos de crente na sua vida, para que você possa ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de alegria. Então presta atenção, eu preciso estar firmado na presente verdade. Diga assim: eu preciso estar firmado na presente verdade. Pastor, o que isso implica? Não volte para o antigo. Quando eu falo antigo, você lembra de quê? Antigo o quê? Ou Velho Testamento? Antigo Testamento, Velho Testamento. Por quê? Presta atenção, não estou falando para você não ler o Velho Testamento, pelo amor de Deus, não sai falando isso não. Você precisa ler a Bíblia inteira. Você precisa conhecer a Bíblia toda, porque ela é instrução para nós e tem revelação nela inteira, e é de Deus. Mas eu não posso fundamentar a minha vida, porque a Bíblia fala que a velha aliança ela caducou, envelheceu. A velha aliança se tornou caduca, envelheceu, perdeu a validade, porque ela não é mais a presente verdade. Pastor, qual que é a presente verdade que nós precisamos pregar hoje? Você é perdoado, você é lavado pelo sangue, e uma vez que você foi perdoado, sempre perdoado, não tem mais volta. A presente verdade é a obra da cruz, a presente verdade é a nova aliança, é o que Cristo fez na sua vida, é o que Cristo realizou por você. É muito ruim, é muito triste, quando você vai, eu vou ver uma palavra às vezes, ou um vídeo que pessoas me mandam, levanta lá um profeta, mas ele começa a profetizar igual o profeta do Antigo Testamento. Eis que te digo, corrige a tua vida. Deus está te dando mais uma chance, porque senão ele vai te recolher. Isso parece com nova aliança? Não, isso parece mais o diabo atentando você. Se alguém te profetizar para você disso, você fala: está amarrado em nome de Jesus, porque não é profeta do Novo Testamento, é profeta do Velho. Não estou falando que não é homem de Deus não, mas está baseado no velho, está baseado na condenação, está baseado na maldição, e ele levou no madeiro toda a maldição que era nossa, toda maldição, tem alguns que até falam: não, eu me levanto aqui no espírito de João Batista. Que João Batista? A Bíblia fala que no reino ele é o menor. Nós temos o Espírito de Cristo, não é João Batista não, o Espírito de Cristo. Lembra? Quando os discípulos falaram para Jesus: Jesus, quer que a gente manda? Cai fogo do céu sobre esse povo miserável. O que Jesus falou? Você não sabe qual que é o Espírito, você não está no mesmo Espírito, você não está na mesma sintonia, vocês não estão na mesma vibe, vocês estão em outro Espírito. Qual que é o outro Espírito? É do Velho Testamento. É lá de Elias mesmo, quando manda cair fogo e matar todo mundo. Jesus falou que não, eu não vim para isso não, vocês não sabem qual espírito eu sou. Eu não vim para matar, eu vim para perdoar, eu não vim para condenar, eu vim para limpar, eu não vim para amaldiçoar, eu vim para abençoar. Esse é o Espírito da graça, esse é o Espírito da graça, e nós precisamos entender isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 20, e é tão interessante porque esse texto aqui são as últimas palavras de Paulo.
São as últimas palavras. E aqui Paulo está falando aos presbíteros da igreja em Éfeso. Mas olha o que ele fala. Olha como que ele lida, ou o que ele diz. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Encomendo-vos ao Senhor e à lei de Moisés. Não foi isso que ele falou, não. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então presta atenção, muitas pessoas falam: pastor, eu creio na palavra de Deus, mas em qual palavra eles creem? Na de Moisés ou na da graça? Não estou falando que a de Moisés não é de Deus, não estou falando que a de Moisés não é de Deus, mas é a verdade antiga. É a verdade antiga. É a verdade antiga. E por que, pastor, por que isso é importante? Porque Paulo mesmo diz, olha o que Paulo diz: e a sua palavra da graça, que tem poder para edificar. O que o senhor está querendo dizer? Só a mensagem da graça edifica. Pastor, mas eu fiz muita coisa, verdade. Mas me perdoe, se foi pela lei, Deus não vai levar em conta. Nós vamos ter muita surpresa naquele dia. Porque Paulo está dizendo que só a palavra da graça edifica, só a palavra da graça constrói, presta atenção, só a graça edifica a igreja para Deus. A lei não edifica. A lei ajunta com medo, o povo vem com medo. E o povo faz tudo que precisa fazer, mas com medo. Porque se não fizer, a maldição vai chegar. Mas Paulo diz que a palavra da graça edifica. Eu não sei quanto a você, eu quero edificar segundo a palavra de Deus. Eu quero construir segundo a palavra de Deus. E Paulo diz que é pela graça, que é por meio da graça, que é por meio da graça. Então, na verdade, é só essa presente verdade, a verdade atual, a palavra da graça, que ela vai edificar, que ela vai transformar. E nós precisamos nos encher dela. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu queria saber mais para falar. Não, fale. Pastor, mas se eu falar errado, não tem problema, a gente conserta. Mas espalhe essa mensagem, anuncie essa mensagem. Mesmo que você às vezes não tenha o conhecimento completo, e nem eu tenho, não temos, mas fale dela, porque ela edifica, ela transforma, é a presente verdade atual. Então eu quero desafiar você nesses dias: busque mais do Senhor sobre isso, busque mais revelação, olhos abertos, seja inundado com essa sublimidade do conhecimento da graça de Deus, da obra consumada, do perdão dos pecados. Porque isso vai edificar com solidez a sua vida, isso vai edificar de forma correta. Abandone todo legalismo, toda justiça própria, descanse na justiça que vem da fé, na justiça que é proveniente da obra de Cristo. Remova da sua vida todo o legalismo. Sabe, irmãos, não tem dúvida, eu tenho certeza que coisas maiores nós vamos experimentar. Quanto mais clareza nós tivermos, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Mas meu chamado não é juntar gente, meu chamado é ministrar algo que vai edificar. E é tão poderoso porque a Bíblia fala: a palavra da sua graça tem poder para vos edificar, mas também ela te dá herança.
Isso é o máximo. Porque herança, você só recebe. Não interessa se foi um filho bom, um filho ruim, mas se você é filho, você tem direito. Você quer a herança de Deus? Os da lei não vão receber herança. Os da lei não vão receber herança. Não vão receber herança. Por quê? Porque eles precisam de um tutor, o que a Bíblia diz. Tutor é a lei. Enquanto eles são menores, são donos de tudo, mas vivem como escravo, com medo do seu Senhor. Que Deus nos livre disso. Eu quero desfrutar da herança que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero levar cada um dos irmãos que o Senhor me confiou a desfrutar dessa herança. Então, nós só vamos receber herança se for pela graça. Estou falando de herança, recompensa é outra coisa que eu vou começar a falar. Herança é para filho. Herança é para o pastor. O que é herança? Herança é tudo aquilo que Cristo conquistou. Cristo conquistou libertação completa, sim ou não? É herança. Cristo conquistou saúde, sim ou não? É herança. Cristo conquistou prosperidade, sim ou não? Herança. Agora presta atenção, não confundam prosperidade com dinheiro. Porque dinheiro não é prosperidade. Mas prosperidade, você vai ter dinheiro. Entendeu nada, né? É verdade, porque tem gente que não é próspera, ela tem dinheiro. Pastor, o que é prosperidade? Prosperidade é o que a Bíblia diz. José era escravo, mas a Bíblia fala que ele prosperou. Não entra na cabeça de um legalista. Como é que um escravo prospera? Sabe por que ele prosperou? Porque Deus era com ele. Sabe qual que é a sua herança? Deus é com você. Você tem um Deus, e você é um povo de Deus. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Quantos creem nisso? Fica em pé onde você está nessa noite. Nós precisamos crescer nessa revelação, nesse conhecimento da graça de Deus. Precisamos a cada dia. Por que eu estou falando dessa verdade atual e antiga? Porque nós podemos caminhar nas duas. Nós podemos começar na graça e decair para a lei. Você pode começar o dia falando que você é a justiça de Deus, que você tem a fé em Cristo, que os seus pecados foram perdoados, mas dependendo daquilo que você ouve, com quem você anda, você termina o dia achando que tem maldição na sua vida. Que Deus nos livre disso. Que nós possamos nos firmar na presente verdade. Que nós possamos estar firmados na graça do Senhor, porque ela vai nos edificar. Ela vai gerar na sua vida realidades poderosas. Queria que você se juntasse com esse irmão que está perto de você. Você vai orar por ele nessa noite. Você vai falar: Deus, abra os olhos, abra os nossos olhos, dá-nos clareza, dá-nos revelação, que nós estejamos firmados na presente verdade. Livra-nos, ó Deus, de decair para a lei. Livra-nos, ó Deus, de anularmos a obra perfeita de Cristo. Livra-nos, Senhor, de viver, ó Deus, com base naquilo que fazemos e esquecer do que Cristo fez. Pai, nós cremos que coisas maiores vão acontecer na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. Mas isso vai acontecer apenas se estivermos firmados no mover que é atual, na verdade que é presente, que é a graça de Deus, porque ela sim tem o poder de nos edificar e de nos dar a herança de Deus. Pai, que nós possamos crescer em revelação. Alarga o nosso depósito espiritual de fé, de revelação, daquilo que temos recebidos, que são verdades tão poderosas e preciosas. Pai, mas que também sejamos um instrumento para quebrar as cadeias da religiosidade. Sejamos um instrumento para destruir as cadeias do legalismo, da
justiça própria, que nós como igreja possamos não apenas termos um mensageiro, mas sermos mensageiros, aonde estivermos, por onde andarmos, que a nossa boca, ó Deus, possa realmente, ó Deus, ecoar a verdade atual, a graça do Senhor, a justificação pela fé, o perdão dos pecados, porque nós somos, ó Deus, filhos amados do Senhor. Pai, eu quero declarar que os olhos dos meus irmãos são abertos. Pai, essa verdade não foi dada apenas para ficar conosco, eu creio, não foi. É tempo de compartilhar, é tempo de espalhar, ó Deus, essa verdade. É tempo de trazer milhares de pessoas à liberdade dos filhos de Deus, que vivem sem condenação e acusação, porque sabem que foram perdoados completamente. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero abençoar, quero declarar, ó Deus, que eles são guardados pelo Senhor. Quero declarar que a cada dia, ó Deus, os desejos se voltarão para o Senhor, não por obrigação, mas porque somos filhos, temos a natureza de Deus, e o Senhor nos atrai, o Senhor nos transforma. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Deus, uma semana repleta do favor e da graça de Deus, aonde nós seremos canais do Senhor, em nome de Jesus. Erga as suas mãos para o céu, vamos declarar isso em nome de Jesus. Declare isso. Ele é aquele que te perdoou, Ele é aquele que te lavou completamente e te fez filho, filha amada. Diga assim: eu creio que eu faço parte da nova aliança, aonde todos os meus pecados já foram perdoados, e o meu Deus não se lembra de nenhum deles. Eu fui justificado pelo sangue de Cristo, fui feito filho de Deus, aceito, amado e abençoado. Eu tenho livre acesso à sala do trono. Eu declaro que eu sou altamente amado, completamente perdoado, e fui chamado para viver uma vida abundante, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença e da glória do Senhor. Não vai embora antes de você liberar uma palavra de fé sobre a vida de pelo menos 2 pessoas que estão perto dos irmãos. Deus abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus.